Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui gravando esse vídeo e creio que já é do conhecimento de todos os nossos trabalhos, as nossas reuniões, estudos, eles estão suspensos por determinação do nosso sínodo até dia 31, por motivo óbvio do surto aí do coronavírus, e a gente tem acatado essa decisão e entendido que, apesar de ser uma decisão difícil, é lógico que nos comunicarmos por WhatsApp, por telefone, por vídeo, não é a mesma coisa de nos comunicarmos através pessoalmente, né? A comunhão, ela não é substituída por nada, e nós sentimos muito, estamos tristes de não podermos nesse momento estar nos reunindo, mas entendemos que é o melhor. Nós confiamos em Deus, confiamos na providência de Deus, mas somos responsáveis, somos pessoas que devemos pensar no nosso próximo, pensar na saúde do nosso próximo, pensar no bem-estar do nosso próximo, e por isso nós estamos evitando sair de casa, para evitar a contaminação. Mas enfim, meus irmãos, esse vídeo tem o intuito de nós fazermos um estudo bíblico aqui através do vídeo. Eu não sei como que isso vai funcionar ainda, nunca fiz isso na minha vida, não sou youtuber, mas para não deixar os irmãos sem a assistência, sem a edificação que nós teríamos agora na sexta-feira, o nosso estudo bíblico, então eu estou gravando esse vídeo com esse intuito. O objetivo aqui é que ele não seja tão longo, porque apesar de nós ficarmos aí 1 hora no nosso estudo, na frente do celular muda muito a dinâmica, tudo que acontece, não tem as perguntas e as respostas. Eu decidi fazer nesse formato de gravar o conteúdo e enviar, por entender que é mais acessível. Até existe a possibilidade de fazer online, ao vivo, mas eu entendo que a nossa internet, nem todos sabem muito lidar com esse mecanismo ao vivo, e eu creio que vai ser mais útil para a igreja, para os irmãos, se eu gravar esse vídeo e vocês acompanharem daí. Então, algumas orientações. Apesar de você estar assistindo esse vídeo muito provavelmente pelo celular, a orientação que eu dou é que você coloque o celular no modo avião. Baixe o vídeo, coloque o celular no modo avião, para que você não seja distraído aí pelas mensagens de WhatsApp, por qualquer uma ligação. Então, o mesmo período que você estaria aqui na igreja acompanhando o estudo, você vai estar acompanhando o estudo pelo celular, mas faça isso. Coloque no modo avião, coloque aí no silencioso, mas o modo avião é melhor porque as mensagens não vão ficar chegando para você o tempo todo e aí concorrendo com aquilo que a gente vai aprender aqui. Então essa é a primeira orientação. Segunda orientação é que você esteja num lugar tranquilo, em casa de preferência, e que você deixe claro para as pessoas à sua volta, caso eles não queiram acompanhar junto, que você vai estar no momento ali de estudo, de edificação, então para que eles não fiquem também te interrompendo. Outra orientação óbvia, fique com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, deixe que a gente vai ir acompanhando os textos e as passagens bíblicas aqui. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, a nossa série de estudos nas bem-aventuranças, e eu fiquei em dúvida se eu falava algo mais pertinente para isso tudo que a gente está vivendo, mas, meus irmãos, a verdade é que creio que todos nós estamos muito saturados dessas notícias. É óbvio que a TV, que a rádio, ela tem que falar disso mesmo, só que a Escritura nos diz lá em Filipenses, no capítulo 4, que a gente tem que pensar no que é bom, no que é agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, eu decidi dar continuidade no nosso estudo, para a gente também tirar um pouco a nossa cabeça de tudo isso que tem acontecendo. Eu acho que as orientações que nós já demos, que nós já temos tido, já são suficientes. Nós temos muitos pastores postando vídeos, pregações sobre o tema, então eu achei pertinente que nós
fôssemos para um outro caminho. De qualquer forma, a minha outra orientação é que a gente faça uma espécie de introdução para a gente preparar o nosso coração aqui. Então você vai fazer a leitura aí na sua casa e eu vou fazer a leitura aqui também, de um salmo. Eu vou dar um tempo para a oração, então na hora que eu falar, pausa o vídeo, faça uma oração aí na sua casa, aí você vai fazer isso e depois você cante o hino 55 também aí na sua casa com o seu inário, para a gente também ter esse período de preparação próprio para a gente. Então, vamos ler o Salmo 34, verso de número 8. Eu estou aqui de frente para o computador, então quando eu olhar para cá, é porque eu estou lendo os textos, eu preparei a estrutura toda do estudo, então eu vou ler bastante e eu vou comentando, e se ficar alguma dúvida, pausa o vídeo, volta. Se Deus quiser, na próxima semana, oremos para que a gente já esteja junto. Aí você anota a sua dúvida, se tiver alguma dúvida, e traga na próxima semana. Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso de número 8. Eu estou abrindo a minha Bíblia no computador, que é mais dinâmico para mim. Mas a minha Bíblia de papel está aqui também, tá? Mas vocês vão ver umas batidas de tecla aí. Salmo 34, verso 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom. Nós temos que entender que Deus é bom, e feliz, mais do que feliz, é o homem que se refugia no Senhor, o homem que está na presença de Deus. Louvado seja Deus por isso. Nesse momento, eu convido você a fazer uma oração na sua casa, a pausar o vídeo um pouquinho, e fazer uma oração aí, tá? Eu vou orar aqui também, mas é bom que você faça uma oração aí na sua casa também. Deus amado, Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bem-aventurados somos, felizes somos por ter o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. Nesse momento difícil eu oro, Pai, para que esse estudo, mesmo online, mesmo através de um vídeo gravado, seja edificante, nos instrua, nos edifique. Ó Deus, nos guarda de todos esses males que têm nos ocorrido nesses últimos dias. Preserve a tua igreja por amor do teu nome. Abençoe cada um que está assistindo esse vídeo também. É minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o hino 55 eu não vou cantar para a gente ficar com um vídeo mais dinâmico, mas eu oriento. Cante o hino 55 aí, dá uma pausa, cante o hino 55 e aí volte o vídeo. Vamos lá, meus irmãos, nós temos estudado as bem-aventuranças. Nosso texto base é Mateus no capítulo 12, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vimos até aqui, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós vimos aí no verso 1 e 2 que Jesus tinha dado início ao seu ministério. Ele se batiza, vai para o deserto para se preparar, para se edificar, e escolhe os discípulos e começa o seu ministério pregando, ensinando, e a sua fama percorre por toda a Judéia, por toda
todo mundo conhecido a fama daquele homem chamado Jesus que pregava e curava, e ele estava ali diante de muitas multidões. Então no verso 1 e 2 nós vimos que diante daquelas multidões ele senta e os seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los dizendo, e nós entendemos que o ensino é primordialmente para os discípulos, até porque as bem-aventuranças elas são impossíveis para aqueles que não são servos de Deus. E nós temos visto isso. Nós vimos que, apesar de o mundo falar que a felicidade está no dinheiro, no sexo, nas drogas, em um monte de coisa, nós vimos que a verdadeira felicidade, pelo menos na perspectiva bíblica, a felicidade é relacionada àquilo que o homem vive diante de Deus, o relacionamento do homem com Deus. Nós vemos isso no Salmo 1, quando bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda com os ímpios, mas tem o prazer na lei do Senhor. Nós vemos isso no Salmo 128, que diz que bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que teme ao Senhor. Nós vemos isso no Salmo 119, que diz que bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho e na lei do Senhor. E também em Tiago, no capítulo 1, onde diz bem-aventurado, mais do que feliz, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, gente, a felicidade bíblica, ela não está no dinheiro, ela não está nos relacionamentos, ela não está no poder. A felicidade bíblica está no relacionamento correto do homem com Deus. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Bem-aventurado, feliz, muito feliz, é o homem que anda com Deus. É o homem que vive com o Senhor. É o homem que suporta a perseverança, porque o Senhor vai recompensar. Então, a felicidade, gente, bem-aventurança verdadeira, bem-aventurados são aqueles que andam com Deus. E por isso que mesmo essas bem-aventuranças que nós vemos no capítulo 5, verso 1 a 12, as bem-aventuranças do Sermão do Monte, é por isso que mesmo elas parecendo ser coisas ruins, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede, é o que a gente vai ver hoje. Como assim? Porque tudo isso são bem-aventuranças quando tem a sua perspectiva olhada, ou a sua perspectiva diante de Deus. Bem-aventurado o que chora, como a gente viu. O primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Por quê? Porque aquele que reconhece que não tem nada para dar diante de Deus, ele é feliz, porque Deus resiste aos soberbos. Por isso que é bem-aventurado aquele que se humilha, bem-aventurado aquele que chega com espírito humilde diante de Deus. Nós vemos isso na parábola do fariseu e do publicano. O publicano orou falando, Deus, seja propício a mim, pecador. Nós vemos isso na passagem da mulher cananeia, que se humilha falando que as migalhas caem, os cachorrinhos comem as migalhas. Ela estava se chamando de cachorrinho, ela se humilhou na presença de Cristo e por isso ela foi recompensada. Então todo homem que se humilha na presença de Deus, ele é bem-aventurado, porque ele reconheceu que ele não tinha nada, que ele estava diante de alguém que era santo, de alguém que sim era justo, que Cristo era bom, que Deus é bom, mas que nós sem Deus não somos nada. Por isso que aqueles que são soberbos de espírito, os fariseus, os sacerdotes, eles nunca reconheceram o senhorio de Cristo, ou a maioria deles não reconheceram. Por isso, bem-aventurado, feliz demais é aquele que sabe que é pobre, que não tem condição de condições espirituais de estar diante de Deus. E ele é bem-aventurado porque uma vez que ele se humilha, dele é o reino do céu, mesmo sendo pobre, para ele é reservado um reino riquíssimo. Nós vimos também que bem-aventurados são os que choram, e nós aprendemos que esse é um choro de luto, um choro de sofrimento, principalmente pelo pecado e pelas consequências do pecado. E por que bem-aventurado é aquele que chora? Porque se há uma coisa que é prometida para nós, dentre muitas, é que não haverá mais pecado na segunda volta de Cristo, e por isso nós seremos consolados. Em Apocalipse nos diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Por isso, bem-aventurado é aquele que se entristece por causa do próprio pecado
conforme Paulo fala lá em Corinto, a igreja em Corinto, que ele se alegrou porque eles tinham se entristecido, mas uma tristeza para arrependimento. Então, bem-aventurados nós somos quando nós choramos e nos arrependemos de forma verdadeira, porque nós seremos consolados. Bem-aventurados nós somos também quando fazemos como Neemias, que diante da situação triste, lamentável do povo, ele chorou e jejuou diante da presença de Deus. Então, bem-aventurados os que choram. Nós vimos também que são bem-aventurados, felizes, aqueles que são mansos, e nós corrigimos a nossa perspectiva aí com relação à mansidão, que não tem nada a ver com bobeira, mas mansidão é a capacidade de suportar com a humildade a ofensa e o sofrimento. É a capacidade de suportar com perseverança e humildade a aflição e as ofensas. Nós vimos que Moisés foi chamado de um homem muito manso, mais do que todos os homens da terra, e ele foi um homem capaz de suportar com humildade a aflição e a ofensa. O povo constantemente murmurava contra ele, reclamava daquilo que ele fazia, e ele ainda assim foi capaz de interceder pelo povo. Então nós somos felizes quando nós somos mansos, quando recebemos uma ofensa, e ao invés de nos irarmos, de nós agredirmos, de nós, brigarmos com a pessoa, nós intercedemos por ela, nós oramos por ela, nós pregamos o Evangelho para ela, nós aprendemos isso de Cristo, ou Ele nos orienta a aprender isso dele. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Cristo foi o maior exemplo de mansidão. Ele se irou sim, mas quando o assunto era concernente à glória de Deus, ele não usou com usurpação ser igual a Deus. Então quando ele foi cuspido, ele não se irou. Quando ele foi ofendido, zombado, ele não se irou, porque ele era um homem manso, que não levava em conta a ofensa própria. Então que sejamos também felizes, porque quando nós somos mansos, para nós é feita uma promessa de herdar a terra, e herdeiros são os filhos. Então, de certa forma, bem-aventurados são os mansos, porque eles são filhos, herdeiros dessa terra. Enfim, minha ideia é fazer um vídeo curto, já está ficando aí longo. Nós chegamos na nossa bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, verso 6. Fome e sede são as necessidades mais básicas que nós temos. Nós não passamos muitos dias sem comer e menos ainda sem beber. E aqui Jesus está colocando que bem-aventurado é aquele que anseia ardentemente, aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz é aquele que sente uma necessidade de justiça. E 3 coisas nós temos para falar sobre essa bem-aventurança. A primeira delas é que todos os seres humanos eles têm um senso de justiça, por mais injustos e perversos que eles sejam. Então todo ser humano ele quer a justiça. Nem sempre a justiça da cabeça dele é a justiça de fato, mas ele quer justiça. E aí eu vou dar um exemplo. Se você vai a uma padaria e recebe um troco errado, você não considera aquilo justo, então você reclama aquele troco. Senão você compra um produto e o vendedor não te entrega. Você vai lá e você quer aquilo que você pagou porque é justo. Ou senão o seu patrão chega no final do mês e ele não te paga. Você vai conversar com ele porque é justo você receber o seu salário. Então nós gostamos da justiça e nós não gostamos da injustiça quando ela nos afeta. Nós não gostamos quando algo injusto acontece conosco, quando nós não recebemos aquilo que merecíamos. Então todo ser humano ele tem um senso de justiça. Isso foi colocado em nós por causa do próprio Deus. Deus é um Deus justo. A Bíblia nos apresenta Deus, esse Deus criador, o Deus que fez os céus e a terra, como um Deus bom. Nós vemos isso no Salmo 73, no Salmo 34, e eu vou enviar todo esse esboço para os irmãos aí, se depois se vocês quiserem acompanhar também com o papel e conferindo os textos. Então Deus é um Deus bom, mas ele não seria bom se ele não fosse justo. E em Deuteronômio capítulo 32, verso 4, diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Salmo 145, verso 17,
Se você quiser abrir aí, diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então Deus, Ele é bom e Ele é justo. As duas coisas não são excludentes. Muitas vezes, textos que apontam a justiça dura de Deus, tem pessoas que falam assim: não, Deus é malvadão, Deus é um Deus mau porque Ele se irou, Ele castigou, mas Ele é um Deus justo e Ele não seria justo se Ele não fosse bom. Quero fazer uma pergunta: se você encontrasse com um policial e enquanto você está conversando com esse policial, passasse um bandido, agredisse uma idosa, roubasse a bolsa dela e saísse correndo, e o policial não fizesse nada, você acharia que esse policial é bom? Não, porque ele viu uma maldade e ele não fez nada diante daquela maldade, diante daquela perversidade. Então, não tem como Deus ser bom sem Ele ser justo. Então, a justiça de Deus não exclui a sua bondade, pelo contrário, ela eleva, ela é a coroa da sua bondade. É importante a gente entender esse atributo de Deus, porque somente quando a gente entende a justiça de Deus, nós entendemos o porquê que Deus se ira contra os homens, porque Deus castiga os homens, porque Deus muitas vezes faz com que coisas terríveis aconteçam para com os homens, porque Ele é um Deus justo e Ele não pode deixar passar impune os pecados. Ele não pode deixar que a perversidade corra solta. Nós vimos isso em Sodoma e Gomorra, por exemplo, quando Abraão pergunta: olha, se tiver 50 justos, se tiver 20 justos, e ele foi perguntando, até que ele entendeu que não havia justo, que não tinha nenhum justo sequer. Então, meus irmãos, até aqui nós vimos que nós temos um senso de justiça, porque esse senso de justiça foi colocado em nós por Deus, Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o motivo de nós entendermos por que nós devemos ansiar pela justiça. Por que nós temos esse anseio e nós não gostamos da injustiça? E por que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça? Então, meus irmãos, é por isso que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes nós somos quando nós olhamos para esse mundo perverso e nós, às vezes, nos perguntamos, assim como Asaf fez lá no Salmo 73, ele olhou os homens maus prosperando e ele começou a questionar a bondade de Deus, e ele falou: olha, eu sou um servo do Senhor e eu vejo os homens que não estão nem aí para Deus prosperando. A gente vê isso, muitos políticos, muitos homens ricos fazem coisas terríveis e saem impunes. Então nós somos felizes quando nós olhamos para essa situação e nós ansiamos pela justiça, nós ansiamos que esses crimes, essa perversidade seja julgada. Nós somos felizes quando olhamos para os homens maus e ansiamos que um dia eles tenham o justo pagamento pelas suas atitudes. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza de que todo aquele que tem fome e sede de justiça, ele será farto. Todo aquele que tem fome e sede de justiça vai se fartar na justiça de Deus, porque Deus há no tempo propício de julgar os vivos e os mortos. É isso que nós vemos lá em 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 31 a 46, é uma passagem muito interessante. Você leia ela completa aí, mas eu vou apenas comentar. Nela diz que Cristo, quando ele vier o Filho do Homem, ele vai fazer uma separação em duas partes. A primeira parte, ele vai falar que vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. E esses justos, que são chamados de justos no texto, eles vão falar: mas quando fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos pequeninos. E ele vai falar também: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E aí eles vão perguntar: por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. E eles vão perguntar: quando foi que deixamos de fazer? E eles
E ele dirá: quando vocês não fizeram. Então toda justiça será recompensada e toda injustiça será punida. É isso que a Escritura nos apresenta. E é por isso que nós somos felizes quando nós ansiamos pela justiça, quando nós olhamos para as perversidades do mundo e nós falamos: Deus, não deixe a justiça impune, não deixe que a maldade seja vitoriosa. Nós somos felizes porque nós temos uma certeza: nós seremos fartos, nós teremos muita justiça de Deus. Toda a justiça de Deus há de se manifestar no tempo propício. Gálatas 6:7 também diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, nem um pecado ficará sem pagamento, nem um ato de perversidade ficará sem punição, nem uma obra má dos homens ficará impune. E é por isso que nós somos felizes quando nós ansiamos pela justiça. Porque pense comigo, aqueles que hoje se alegram na injustiça, aqueles que hoje se alegram no fato de serem homens maus, a gente vê isso. Alguns bandidos, eles depois de cometerem crimes, eles ainda dão gargalhada e eles falam assim: daqui a pouco eu estou na rua, vale a pena ser bandido, vale a pena ser ladrão. Esses homens que se alegram na injustiça, que se alegram na perversidade, eles vão ter o justo pagamento de seus pecados. Eles vão ter o justo juízo das suas ações. É por isso que nós devemos ser felizes quando nós temos fome e sede de justiça, porque nós temos uma certeza: Deus há de julgar todos os pecados. Eu conheço um caso de um amigo que, filho adotivo, ficou sabendo que ele era fruto de um abuso sexual. Então a sua mãe biológica tinha engravidado de um homem que tinha abusado dela. E ele, quando ficou sabendo disso, ele se revoltou. Ele se revoltou contra Deus, porque ele pensava: como Deus pode ser bom? Como Deus pode ser bom deixando tanta maldade no mundo? E é um pensamento que pode vir na nossa cabeça. Como Deus pode ser bom, sendo que tem gente má que vive tão bem e tem gente boa que vive tão mal? Como Deus pode ser bom? E nós devemos entender, meus irmãos, que Deus há de julgar todas as obras. Mas, ainda além, a terceira coisa e última que eu quero deixar claro é que Cristo é a justiça de Deus. Que Cristo é a expressão máxima da justiça de Deus, porque se nós fôssemos olhar, todos nós estaríamos debaixo da ira de Deus, estaríamos debaixo do furor, da ira, da destruição por causa dos nossos pecados. É isso que o Salmo 14, verso 2 e 3 diz. Observe aí, se você puder abrir na sua Bíblia: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós também estaríamos debaixo da ira de Deus se não tivéssemos sido justificados por Cristo Jesus. Nós nos tornamos justos não porque fomos bons, mas nós nos tornamos justos por causa da justiça de Cristo. E é por isso que nós hoje somos felizes quando ansiamos pela justiça, porque Cristo imputou essa justiça em nós. E nós habitamos hoje num lugar de injustiça, mas essa justiça há de ser vitoriosa no dia da sua segunda vinda. Então, nós temos que entender o seguinte: bem-aventurados nós somos quando temos sede e fome de justiça, porque nenhum pecado vai ser impune, nem os nossos, porque os nossos pecados e todos os pecados de todos os homens que crerem e creram em Cristo Jesus foram pagos naquela cruz. Então eles foram pagos. E aqueles que não crerem vão passar a eternidade sofrendo a ira de Deus para pagarem os seus próprios pecados. Então, estão vendo? Nós somos bem-aventurados porque Deus é justo e Ele não deixa nenhuma injustiça acontecer.
Ele não deixa a injustiça acontecer e nem um homem perverso ficar sem pagar o seu pecado. Tá certo? Nós éramos perversos também. Os nossos pecados foram pagos na cruz. Mas os homens perversos que não estiverem em Cristo pagarão com a ira de Deus, pagarão com a eternidade diante do juízo de Deus. Então, por isso nós podemos ser felizes de verdade, mesmo no mundo com tanta injustiça, porque nenhuma injustiça ficará sem seu justo pagamento. Diante disso, nós temos essas conclusões. Nós somos felizes porque nós podemos, sim, hoje carecer de justiça. E o nosso país é um país muito injusto em muitas coisas. Uns têm muitos, outros têm poucos. Muitas vezes os homens maus têm muito e os homens bons têm pouco. Mas nós temos que entender que no final das contas, todos nós éramos maus. E se Deus fosse ser justo, Ele ia dar o nosso salário, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Cristo nos justificou naquela cruz. E aqueles que não estiverem em Cristo pagarão pelas suas atitudes. Por isso nós podemos ser felizes, meus irmãos, mesmo num mundo de injustiça. Alguém te ofendeu? Alguém passou a perna em você? Alguém fez alguma coisa má contra você? Não espere talvez que ele vá pagar nessa terra, porque talvez ele vai passar a vida inteira e ele vai viver muito bem. Não encha o seu coração de ira por causa disso, porque ainda que você tenha sede e fome de justiça, todos os pecados terão seu justo pagamento. Ore, quem sabe, para que ele se converta, e aí o pecado dele foi pago em Cristo. Mas se ele não se converter, ele vai ter que pagar com a própria pele, sofrendo a ira de Deus. Então nós somos bem-aventurados, somos felizes também, porque nós éramos maus, mas Cristo nos justificou naquela cruz, nos limpou. E hoje, nós que antes também nos alegrávamos com a injustiça, a gente era assim também. A gente via uma maldade e a gente gostava da maldade, antes de sermos alcançados por Cristo. Mas agora nós almejamos o que é bom, o que é justo, o que é belo, o que é agradável. E eu termino lendo os Salmos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, esperemos e busquemos a justiça de Deus, busquemos a presença de Deus, que a gente entenda que Deus é justo e Deus é bom. Ele é bom, misericordioso, nos salvou em Cristo Jesus, e pagando o preço dos nossos pecados naquela cruz, em Cristo Jesus, mas Ele não vai deixar impune aos pecados dos homens perversos. Nos consolemos nisso. Nenhuma injustiça ficará impune, porque Deus é justo. Confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Entenda uma coisa. Pode parecer que Deus está de olhos fechados para a maldade dos homens, mas Ele não está. Deus, Ele é um Deus que vê todas as coisas. Ele não dormita nem dorme. É isso que diz o Salmo 122. Ele está atento a tudo que acontece no mundo. Ele nos sonda e nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, Ele não vai deixar impune nenhum pecado. Os homens que estão em Cristo, os pecados já foram pagos, mas aqueles que não estão, eles irão pagar pelos seus pecados. Meus irmãos, é isso. Pause o vídeo um pouquinho, faça uma oração, depois eu tenho algumas orientações para você. Eu vou orar aqui também. Deus amado, Deus bendito, nós clamamos ao Senhor que nos dê fome e sede de justiça, que a gente não mais se alegre com a injustiça, com as coisas perversas, como um dia nos alegramos, mas que a gente se alegre na justiça do Senhor, entendendo que seremos fartos. Um dia o Senhor há de julgar todos os homens, e nenhuma perversidade, nenhuma maldade ficará impune. Deus, enche o nosso coração de confiança no Senhor nesse momento difícil. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, seguinte, há 35 minutos aí, já é um vídeo bem longo para você assistir, então siga aquelas orientações iniciais e algumas outras orientações. Evite sair de casa, não é brincadeira. Eu espero que vocês estejam cumprindo essas determinações por amor a seus familiares, por amor ao corpo e à vida que Deus deu para vocês, e
também por submissão às autoridades. Isso não é sinal de incredulidade, meus irmãos, de jeito nenhum. É sinal de confiança e amor para com o nosso próximo. Confiança em Deus, porque nós cremos que a igreja não está fechada. A igreja continua de pé, a igreja é a comunidade daqueles que creem. Então nós estamos aqui, apesar de por hora estarmos cada um em seus lares, mas nós estamos aqui. Então continuamos crendo em oração para que esse momento passe e a gente dentro em breve esteja junto novamente. Meus irmãos, eu creio que é isso. Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem me ligar, podem me mandar mensagem, me liguem de preferência, eu estou à disposição. Eu estou aqui de quarentena, mas se for um caso de uma urgência, eu saio da quarentena, não tem problema não. Então, se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Mas por enquanto, creio que serei mais útil se eu não pegar a doença e nem transmitir essa doença para ninguém. Então, faça o mesmo. Cuide da sua vida e da vida do seu próximo também. No mais, Deus abençoe a todos vocês e continuemos em oração. No domingo, o sermão também será postado nesse mesmo formato. Eu creio que vai ser nesse mesmo formato aqui. A escola dominical, eu ainda estou em dúvida se farei nesse formato ou se a gente segura um pouquinho a escola dominical até a nossa volta. No mais, continuemos em oração e no domingo aguardem aí, eu vou dar algumas orientações também para como a gente fazer um culto no lar. Esse é um momento de estudo, mas no domingo a orientação é que você se reúna com a sua família e cultue ao Senhor na sua casa, no seu lar. É lógico que não é o culto público, mas é um culto doméstico, é um culto do lar. E aí eu vou mandar mensagem para você também ser edificado da parte de Deus com a mensagem, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, espero que esse vídeo caiba aí no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo com todos os membros da igreja, talvez tenha alguém que não está no grupo. Se você quiser compartilhar também com alguém que não é da igreja, fica à vontade. Mas como está na série de estudos, então creio que será muito mais útil para aqueles que já estão acompanhando, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim quiser.